Amados, nós vamos começar lendo o Salmo de número 22. É um salmo relativamente longo, tem 30 versículos. Eu vou tentar ler rápido aqui para não se tornar cansativo, mas eu gostaria de realmente ler ele na sua íntegra. Depois nós vamos falar exatamente porque estamos falando sobre esse salmo. Ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que eu livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e que me preservaste, estando ainda ao seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera derretida dentro de mim. A minha força secou-se como um caco e a língua se me apegou ao paladar. E me puseste no pó da morte. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve desde as pontas dos unicórnios. Então clamarei a ti então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Vós, descendência de Jacó, glorificai e temei, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti a ti na grande congregação. Pregarei os meus votos, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações o adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e o adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, pois também os que não podem, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que há de nascer, porquanto ele o fez. Amém, queridos? Essa não é uma versão muito moderna, a versão que eu uso ainda é a Almeida, apesar de ser atualizada, não é tão atual assim, né? Em alguns termos ainda fica um pouco difícil da gente entender, mas deu para perceber que estamos falando aqui de Jesus, principalmente da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz por nós? Parece que sim, né? Amados, esse salmo, diferente de muitos salmos de Davi, ele não é muito conhecido, ele não é muito falado, ele não é muito lido. Nós conhecemos muito o Salmo 23, o Salmo 100, o Salmo 1, o Salmo 91. Alguns desses salmos até nós recitamos de cor, de tanto que o conhecemos. Mas esse Salmo 22
por incrível que pareça, é o salmo mais citado no Novo Testamento, mais referenciado no Novo Testamento. Por isso mesmo, porque ele é considerado um salmo messiânico. Eu tenho visto ultimamente algumas pessoas que, quando vão evangelizar judeus, procuram textos da Bíblia, como os textos de Isaías, de Malaquias, esse Salmo 22, por exemplo, e falam ou citam parte desses salmos e perguntam à pessoa de quem esse trecho da Bíblia, de quem esse texto está falando. E a pessoa às vezes diz assim, eu acho que é de Jesus, né? E onde é que está escrito? Aí a pessoa, bom, eu acho que deve ser no Novo Testamento. Aí a pessoa vai lá e mostra que é no Antigo Testamento. E aí mostra que Jesus já estava sendo anunciado no Antigo Testamento. E às vezes essa tem sido uma estratégia que as pessoas têm usado para mostrar para o povo judeu que o Jesus do Novo Testamento é o Jesus que foi previsto pelos profetas no Antigo Testamento. Então este é um dos salmos mais profundos e mais significativos e conhecido como texto messiânico ou salmo messiânico, justamente porque ele descreve em detalhes e com detalhes impressionantes a morte de Jesus. O que aconteceu com Jesus ali na cruz do Calvário, tanto o seu sofrimento como a sua agonia e a sua vitória na ressurreição. Então ele inicia com esse lamento profundo, Deus meu, por que me desamparaste? Alguém lembra dessa frase? Exatamente a frase pronunciada por Jesus ali na cruz, né? E nenhum dos incidentes da vida de Davi, por mais que Davi tenha passado por momentos difíceis e tenha clamado pela ajuda do Senhor, e nós vemos outros salmos de Davi em que ele clama a Deus por ajuda, nenhum incidente da sua vida se assemelha ou se adequa àquilo que Davi está escrevendo aqui no Salmo 22. Portanto, Davi não estava falando de si mesmo, não estava retratando nesse cântico, nessa poesia, alguma coisa que aconteceu com ele, que teria acontecido na sua vida. Ele estava sendo usado pelo Espírito Santo para profetizar sobre a vinda do Messias, sobre a morte do Messias. Nós estamos estudando agora nos nossos núcleos, 3 lições. A primeira é sobre a pré-existência de Jesus, ou seja, Jesus como Deus eterno, Deus eternamente existente. Nós vimos no primeiro capítulo desse estudo. Nessa semana nós vimos justamente sobre Jesus no seu período de humilhação, ou seja, no período em que ele esteve aqui na terra como um ser humano, passando por tudo que nós como seres humanos passamos e vivenciamos, e também experimentando o sofrimento da cruz, passando pela morte na cruz para nos substituir, para tomar o nosso lugar e pagar pelas nossas culpas. Nós estudamos essa semana justamente essa parte, né, da existência de Jesus, em que ele esteve aqui na terra como ser humano, vivendo como nós, morrendo na cruz e ressuscitando para assumir a nossa condenação e a nossa culpa. Então, eu achei oportuno falar desse Salmo 22, porque ele mostra justamente como Jesus, mesmo antes de nascer, todos os passos ou tudo aquilo que Deus tinha planejado para a nossa redenção já estava previsto. Nós podemos, ao ver esse Salmo, perceber como ele tem um cumprimento assim, literal, praticamente literal, na vida de Jesus, principalmente no momento ali da cruz do Calvário. Então, como vemos aqui no primeiro versículo, ele começa com aquele lamento, com aquele clamor que Jesus faz quando grita, né, aquelas palavras, fala ao Pai, né, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né, que traduzido, Deus meu, por que me desamparaste? Que está lá em Marcos 15:34, também está registrado em Mateus. E é interessante, porque os críticos muitas vezes que criticam e querem, digamos assim, desmerecer as profecias, diz assim, mas Jesus sabia desse salmo, Jesus falou isso ali porque sabia que existia esse salmo acerca do Messias. E aí eu pergunto para você, será que é razoável imaginar que uma pessoa que está sendo torturada, uma pessoa que está sendo morto, que está sendo torturada pela tortura mais cruel que existia na época, pendurado numa cruz com dificuldade para respirar, ele poderia planejar, lembrar do que escreveram no Antigo Testamento, as profecias que foram proferidas acerca do Messias, para dizer, não, eu vou falar exatamente essa frase aqui, porque essa deve ser a frase que deveria ser dita pelo Messias. É razoável pensar assim? Não, né?
Aliás, Jesus nem fala em grego, que era a língua das pessoas que estavam ali à sua volta. Jesus era da Galileia, Jesus era da Judéia. Jesus fala em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani, é uma frase em aramaico. Ele nem falou na língua das pessoas que estavam ali à sua volta. Alguns nem entenderam o que Jesus falou. Disseram, ele está pedindo ajuda de Elias, deixa ver se Elias vem ajudar. E é interessante, amados, que quando as pessoas estão em um momento de tensão, de sofrimento, de angústia, de pressão, ela não fala na língua estrangeira. Por mais que ela seja fluente em uma língua estrangeira, ela fala na sua língua. Normalmente, quando a pessoa está sob pressão, que ela vai xingar algum palavrão, ela fala na língua dela, na língua materna. Então, esse clamor que saiu lá de dentro da alma de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou na sua língua materna, em aramaico. Esse sentimento de abandono que ele sentiu ali, não refletia, não se tratava de falta de fé, até porque não tinha como Jesus não ter fé, né? Mas exatamente a agonia que ele sofreu no momento em que se separou do Pai. Paulo falando em 2 Coríntios, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou o nosso lugar ali e sofreu a nossa condenação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Paulo diz lá em Gálatas 3,13. Porque Ele estava ali tomando o nosso lugar e passando por aquele sofrimento. E exatamente nesse momento, o Pai o abandona, porque não havia como o Pai continuar ao lado dele, porque Ele estava ali carregando os nossos pecados. E Jesus sofreu a plena separação do Pai. Essa separação era para ser minha e sua. Porque como nós somos pecadores, nós é que deveríamos ser eternamente separados de Deus por causa do nosso pecado. Essa é a nossa condenação. Porque o salário do pecado é a morte, e morte eterna. A separação eterna de Deus. Mas Jesus assumiu isso em nosso lugar. E Ele viveu essa separação de Deus. Nenhum de nós tem como saber o que significou para Jesus ser separado do Pai. Aquele que foi eternamente filho, aquele que sempre esteve eternamente ao lado do Pai. E por um momento, no nosso espaço-tempo, ele foi separado de Deus. Eu não sei o que significa isso na pessoa eterna de Jesus. Eu não sei o que significa isso na eternidade. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele literalmente viveu o inferno por nós. Para que nós pudéssemos ser salvos. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Nós precisamos valorizar isso. O que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Davi talvez tenha sentido a ausência de Deus em algum momento da sua vida, em algum momento de aflição, em algum momento que ele esteve passando por dificuldade, mas em nenhum momento justifica esse brado de Davi no início desse salmo, justamente esse mesmo brado que Jesus daria centenas e centenas de anos depois ali na cruz do Calvário. Ele simplesmente estava sendo usado por Deus para profetizar esse momento marcante da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que quando ele fala aqui da zombaria das pessoas à sua volta, a partir do verso 6, ele diz, eu sou o verme, né? não valho nada, as pessoas me cercam e zombam de mim. O profeta Isaías diz assim, que ele era o mais desprezado entre os homens, né? Você lembra ali, Isaías 53:3, que ele era o mais desprezado entre os homens. Obrigado. Homem de dores, sem aparência. Imagine qual seria a aparência de Jesus depois de uma noite de sono, sendo humilhado, torturado, açoitado. E não era um açoite qualquer, era o açoite dos romanos. Imagine como é que estava a aparência de Jesus ali na cruz. E o profeta relata, ele fala dessa aparência de Jesus. E aí Jesus está ali, e as pessoas começam a zombar dele à sua volta ali. O salmista aqui, a partir do verso 7, fala, né, que ele não se considerava nada, era como um verme, não como um homem desprezado, as pessoas zombando, parecia touros em sua volta, os cães ladrando à sua volta, tentando atacá-lo. E aí
se nós formos para o texto da crucificação, que fala da crucificação de Jesus, justamente ali em Mateus 27, a partir do verso 39, olha o que nós vamos ler. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo se você é filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Ó rei de Israel, desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois Deus que eu venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Então veja que as mesmas expressões, praticamente, literalmente as mesmas expressões que estão no Salmo 22, acerca da zombaria. Também os ladrões que haviam sido crucificados o insultavam. Olha que o texto do Salmo diz assim, confiou no Senhor, Ele que o livre, né? Todos os que me viam zombam de mim, que me veem zombam de mim, meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, né? E aí vai falando ali daquela pressão da multidão à sua volta, como cães que rugem, e aí ele descreve essa angústia toda ali no Salmo, falando desse momento da vida de Jesus. Jesus foi humilhado e ridicularizado por confiar em Deus, queridos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Ele disse: aqueles que querem me seguir, tomem a sua cruz e siga-me. Talvez quando a gente ouve essa expressão hoje, não tenha muito sentido para nós. Porque a gente às vezes pensa que cruz é o nosso emprego, é o nosso patrão, que a gente não gosta muito das suas atitudes, é uma doença, talvez uma doença crônica que a gente tenha, é um filho talvez problemático, que se desviou para as drogas, é um marido que muitas vezes não se converteu, e a gente pensa que cruz é isso. Mas quando Jesus fala aos seus discípulos ali, as pessoas que estão ouvindo, diz: cada um, quem quiser seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas sabiam o que significava pegar a cruz, que era justamente pegar o madeiro onde seria crucificado e passar por aquele desfile, onde as pessoas o ridicularizavam, onde as pessoas cuspiam, porque quem era crucificado era inimigo do império, era inimigo do governo, era inimigo do povo, era assaltante, era malfeitores, e que seguia o caminho até a cruz para ser crucificado. Jesus está dizendo que nós devemos renunciar ao nosso orgulho, o nosso ego, renunciar a tudo aquilo que é motivo de vanglória para nós, para que nós possamos ter um coração humilde a ponto de segui-lo. Estar disposto talvez a ser confrontado, a ser mal visto, a falarem mal da gente. E isso acontece hoje no mundo inteiro. O cristianismo nunca deixou de ser perseguido na história da humanidade, e ele continua sendo perseguido hoje. Ele continua sendo perseguido. As pessoas continuam menosprezando aqueles que seguem a Jesus. Mas a mentalidade daquelas pessoas que estavam à volta de Jesus era justamente aquela mentalidade daqueles que pensam que nós estamos vindo para Deus para ser abençoado apenas, né? É aquela mentalidade de que assim, confiou em Deus, Ele que o tire daí, né? Confiou em Deus, olha aí, confiou em Deus e Deus não fez nada por você. Por quê? Porque é a mentalidade daquele que acha que Deus tem que fazer a nossa vontade, que Deus tem que cumprir os nossos desejos, que Deus tem que fazer algo espetaculoso para poder nós sermos aplaudidos pelo fato de seguirmos a Jesus. Mas não é isso a proposta, não é essa a proposta do Evangelho. E aí Jesus, em toda a sua vida, Ele disse: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa tem que ser a atitude de todo cristão. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus na nossa vida. O difícil às vezes é a gente entender exatamente qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o chamado de Deus para mim. Porque não adianta, queridos, a gente tentar ser aquilo que não fomos chamados para ser. Por mais que a gente tente, seja bem intencionado, a gente só vai funcionar direito se nós formos e tentarmos ser aquilo que Deus planejou para nós. Então o nosso maior desafio talvez seja termos a humildade de orar a Deus todos os dias, pedindo ao Senhor: Senhor, me dá a direção, a tua direção, para que eu seja exatamente quem tu queres que eu seja, para que eu cumpra exatamente o teu propósito na minha vida. Não adianta a gente querer eu quis ser aviador, né? Eu queria voar de avião, né? E tentei, passei 2 anos fazendo aula e tudo. E
a família me apoiando, a Luciete me apoiando, porque ela viu que era um sonho. Depois de 2 anos eu vi que não era para mim e desisti. Mas durante todo esse tempo eu estive orando: Senhor, se não for para mim isso, tira do meu coração, porque eu era apaixonado pela coisa. E Deus tirou do meu coração. Hoje em dia a coisa mais difícil do mundo é eu ver um vídeo de avião, alguma coisa. Antes eu vivia vendo essas coisas o tempo todo, estudando o assunto, vendo onde era que tinha campos de pouso no Brasil e tudo. Então eu era apaixonado pelo assunto. E o Senhor tirou do meu coração. Não era o propósito de Deus para mim, isso que eu queria para mim. Eu cheguei a criar sites onde eu iria relatar as minhas viagens, contar as minhas aventuras, publicar as fotos e tal. Depois eu vendi o site porque não me interessava mais. Deus tirou do meu coração. Então a minha oração tem que ser essa: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Né? Quais são os teus planos para mim, para que eu cumpra a tua vontade? Então essas pessoas que estavam ali à volta de Jesus, querendo que Jesus exigisse de Deus que Deus fizesse a vontade dele, e eles não entendiam que Jesus estava ali para fazer exatamente o contrário. Para Jesus estava ali para fazer a vontade de Deus. Aleluia. E aí, prosseguindo no Salmo, a partir do verso 9, o salmista começa a demonstrar sua confiança em Deus. Porque exatamente o que Jesus sempre fez foi confiar no Pai. O salmista Davi confiava em Deus, mas muito mais o próprio Jesus. Então ele estava ali cumprindo o propósito de Deus, e ele sabia que Deus, que ele estava no centro da vontade de Deus. Talvez a coisa mais segura que exista para nós é estar na vontade de Deus, mesmo quando nós estamos em uma situação complicada. Nossos irmãos que são perseguidos por aí, às vezes estão no meio do fogo cruzado, estão no meio da perseguição, estão na prisão, estão correndo risco de vida, mas eles sabem que estão no centro da vontade de Deus, então eles se sentem seguros. Então Jesus estava seguro até mesmo ali na cruz, porque ele estava no centro da vontade de Deus. E aí o texto prossegue falando desse sofrimento físico, e é interessante que Davi provavelmente não sabia em detalhes o que era uma crucificação. Naquela época, talvez os reis daquela época, como os babilônios, os assírios, já tenham praticado coisa parecida com a crucificação. Mas a crucificação só veio se tornar como uma forma de execução mesmo, e conhecida a partir de Alexandre o Grande. E foi popularizado no Império Romano. Então Davi provavelmente não sabia o que significava ser uma crucificação, muito menos descrever o que estava acontecendo com uma pessoa que estava sendo crucificada. Mas ele diz assim, os meus ossos se desconjuntaram, meu coração derretido como cera, boca seca, a língua pegada ao paladar. Olha aí o que ele diz aqui nos versos 14 e 15, ele está descrevendo até mesmo a situação física do corpo, como estava passando, sentindo uma pessoa que estava sendo crucificada. E quando os cientistas analisam a crucificação, eles descrevem justamente coisas como essa que estão descritas aqui, que acontecem com a pessoa quando ela está sendo crucificada. E Davi descreve em detalhes isso. Então assim, e aí ele complementa dizendo: transpassaram-me os pés e as mãos e os pés. Não existia esse tipo de tortura, ou de penalidade, ou de morte, na época de Davi. Mas ele escreveu exatamente, literalmente isso aqui. Outra coisa que ele fala no verso 18 aqui desse salmo, ele diz assim, que as pessoas repartiram as minhas roupas e sortearam a minha túnica. Veja o nível de detalhe com que ele fala do que aconteceu ali, no momento em que Jesus estava sendo crucificado. Veja como o apóstolo João, relata esse fato. Centenas e centenas de anos depois, quando ele se cumpriu. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes. Uma parte para cada soldado. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi isso que os soldados fizeram. Então veja que é o cumprimento literal.
A cena descrita no Salmo 22 está literalmente sendo descrita agora por João, acontecendo diante dos seus olhos. Veja que João foi o único dos discípulos que presenciou a crucificação de Jesus. Lucas descreve a crucificação de Jesus porque ele faz um trabalho jornalístico. Lucas, o médico, ele faz um trabalho jornalístico e faz todo o levantamento, todas as informações sobre o assunto, entrevista várias pessoas para escrever o livro de Lucas. João, ele esteve presente. É tanto que quando Jesus estava sendo crucificado, ele encomenda a sua mãe para João e diz: João, aí está a tua mãe. E fala para Maria: Maria, mãe, a mulher, aí está o teu filho. Entrega a sua mãe aos cuidados de João. Era o único que estava ali. Os outros fugiram nesse momento. E ele descreve com detalhes o que aconteceu aqui. E ele ainda faz questão de ressaltar, para que se cumprisse a Escritura, exatamente o Salmo 22. Esses detalhes reforçam a natureza profética desse Salmo. E reforçam o nosso entendimento da soberania de Deus quanto ao seu plano redentor. Para nós entendermos que Deus não foi apanhado de surpresa, que o fato de Adão pecar, de Adão cair, não apanhou Deus de surpresa e agora eu tenho que colocar em plano o plano B, o plano da redenção. Não, o plano da redenção era conhecido de Deus, anunciado pelo próprio Deus no momento em que ele fala com a serpente e diz: da descendência da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. E por toda a história da humanidade, à medida em que Deus ia se revelando à humanidade por meio do Antigo Testamento, os profetas vão profetizando e anunciando esse Messias que um dia viria para nos salvar. Então o plano redentor estava sendo colocado em prática e Deus tinha todo o controle desse plano redentivo. Ele clama por socorro imediato, demonstrando essa necessidade, essa urgência que temos do socorro de Deus. Assim como Jesus também clama ali na cruz, sentindo a falta, a ausência de Deus ali naquele momento, mas assim da mesma forma como o salmista faz, como Jesus o fez, nós também podemos clamar a esse Deus, porque Ele não vai nos desamparar. Ele já abandonou Jesus por um momento na história, para que nós jamais fôssemos abandonados por Ele. Então no nosso momento de dor, no nosso momento de aflição, nós sabemos que podemos clamar a esse Deus, que Ele vai estar ouvindo o nosso clamor, que Ele vai estar respondendo a nosso clamor. Aleluia. Ele ali demonstra essa completa dependência de Deus. O salmista faz isso. E Jesus também mostra ali a sua completa dependência de Deus. E nós, queridos, mais do que nunca, devemos ter essa consciência de que nós somos completamente dependentes do Senhor. Dependente dEle para sermos salvos, dependente dEle para sermos abençoados, dependente dEle para podermos andar em novidade de vida. A nossa vida, seja ela a vida natural, seja ela a vida cristã, a vida com Deus, ela depende também e exclusivamente depende do Espírito Santo nos ajudando. Nós não podemos caminhar com as nossas próprias forças, precisamos da ajuda de Deus. E aí começa uma declaração de vitória. É uma mudança que começa no verso 21, no meio do verso, no final do verso. Ele começa dizendo assim: salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde... Aí ele usa uma expressão antiga aqui da ponta do unicórnio. Tem uma versão nova aí, bota na NVI esse Salmo 22, verso 21, vê como é que é traduzido essa expressão aqui na linguagem moderna. Essa minha versão é um pouco antiga. Giovana, dá para colocar? Salmo 22, verso 21, na NVI. Ela estava usando a outra versão para mim, né? Aqui é traduzido do chifre dos bois selvagens, né? Então, porque a palavra original aqui foi traduzida lá em 1914, 1400 e alguma coisa, né? Por João Ferreira de Almeida. Ela hoje é traduzida por bois selvagem, né? Então, salva-me da boca dos leões, resgata-me do chifre dos bois selvagens. E aí, continuando esse versículo, ele diz assim: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então, aí o Salmo 22 e 23, né? É o 22? Cadê o 22? Isso, né? Proclamarei o teu nome aos meus irmãos no meio da assembleia, te louvarei, né?
Então veja, queridos, que no meio assim desse grito de lamento, ele começa então um grito de louvor. Isso só é possível, querido, quando nós temos a confiança no Deus que conhecemos. Quando nós entendemos o Deus a quem servimos. Que sabemos que nós podemos passar, transitar da aflição para o louvor. Porque sabemos que Deus está ao nosso lado. Porque sabemos que tem um Deus que cuida de nós. É uma mudança radical de tom aí nesse versículo. E no verso 22 ele passa exatamente desse lamento, né, para esse momento de louvor. E Hebreus vem referir-se a esse versículo como sendo o próprio Senhor Jesus. O próprio livro de Hebreus usa esse versículo atribuindo ele especificamente ao Senhor Jesus. Lá em Hebreus capítulo 2, no verso 11 e 12, ele diz assim: portanto santifica, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Então ele atribui esse versículo, essa fala, ao próprio Jesus, dizendo que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque nós também somos provenientes do mesmo Pai. Nós também nascemos de novo espiritualmente de Deus e nos tornamos filhos de Deus. E portanto irmãos de Jesus. E Jesus então agora não tem vergonha de nos chamar de irmãos. É o que diz Hebreus, usando exatamente esse texto do verso 22. Então, João lá no capítulo 1, verso 10, 11, ele diz assim, que Jesus veio para o que era os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-se-lhes o direito de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Então, e a saber, os que creem no seu nome. Então, quando nós cremos em Deus, nós estamos espiritualmente nos tornando filhos de Deus, estamos nos tornando espiritualmente irmãos de Jesus, e Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, ele nos considera seus irmãos, e aquele trabalho que ele fez na cruz, foi justamente para que isso se tornasse possível. O sofredor agora nesse grito de vitória, ele louva a Deus, e a imagem do texto aqui, talvez passe batido quando nós olhamos, mas quando ele descreve essa cena aqui, falando da comida, falando da festa, falando aqui do louvor, ele descreve uma festa judaica. Ele descreve uma festa que é como se fosse um banquete, né? E ele também está aqui profetizando o banquete messiânico das bodas do Cordeiro, quando Jesus se reunirá com a sua igreja e nós estaremos então ali numa festa junto com aquele que nos resgatou. Então veja que o Salmo ele passa desse momento de clamor para um momento de vitória, para um momento de alegria, para um momento de júbilo, porque ele sabe exatamente, ou seja, ele profetiza exatamente que a vida de Jesus e a sua morte não era uma derrota, mas era uma vitória estrondosa contra o mal. Era a vitória prevista desde então, desde o Antigo Testamento, desde a queda do homem, a vitória de Deus, a vitória do Filho de Deus, a vitória do descendente da mulher sobre a serpente. Então esse é um momento de júbilo, é um momento de festa, e ele mostra aqui também que ele passa da adoração pessoal. Nós vemos aqui ele falando: eu adorarei, eu louvarei, mas em seguida ele começa a dizer, no meio da congregação, juntamente com os meus irmãos. Então ele já começa aqui a incluir a adoração coletiva. Então ele passa dessa adoração individual para uma adoração coletiva. E aí ele prossegue. E todas as nações estão sendo unidas a isso. Ou seja, essa vitória de Jesus, ela deixa de estar restrita agora ali ao povo judeu e começa a ser uma vitória de todo o povo, de todas as nações. E toda a terra é alcançada por essa vitória de Jesus. Então ele está ali também nesse salmo, prevendo a ampla divulgação do evangelho e as nações sendo alcançadas para o reino de Deus. Então nós podemos ver então nesse texto, principalmente a partir do verso 27, que Jesus, por meio do seu sacrifício, estaria alcançando e abrangendo todas as nações. E lá, indo para o final do texto, verso 30 e verso 31, ele já encerra com uma expressão dizendo que ele realizou, foi ele que realizou.
é equivalente ao estar consumado que Jesus fala na cruz, né? Ele tem essa certeza de que as gerações futuras vão anunciar. É interessante isso, né? Que ele diz assim, uma semente o servirá, e falará do Senhor de geração em geração, e a sua justiça ao povo que há de nascer, porque ele o fez. Aleluia. Essa expressão, porque ele o fez, está associada à expressão, a última expressão de Jesus na cruz: está consumado, foi feito, foi concluído, foi pago. Então Jesus, o salmista encerra o Salmo 22 com a expressão equivalente à última palavra de Jesus na cruz, que no grego é tetelestai, que era a palavra usada nos carimbos de quitação de uma conta, de quitação de uma dívida. Então Jesus quitou a nossa dívida. Então na hora que ele fala essa palavra ali na cruz, ele usa uma expressão grega. Ele não usa mais uma expressão aramaica, ele não fala mais aquela expressão como se fosse aquela expressão que vem do âmago do coração, mas ele agora usa uma expressão comercial, uma expressão jurídica, e ele diz: tetelestai, está quitado, está pago. E aí o salmista diz assim: de geração em geração isso será anunciado. Um povo que ainda há de nascer ouvirá essa mensagem, porque ele o fez, porque ele pagou, porque ele quitou a dívida. Aleluia. Então, que salmo maravilhoso, queridos, este salmo. Quando nós lemos ele com calma, vendo cada versículo, pensando no que Jesus fez por nós, como ele é enriquecedor para nós. Eu recomendo que você leia. E leia, inclusive, numa versão mais recente, que essa minha versão aqui é um pouco anacrônica, já as palavras, às vezes a gente se confunde com o sentido das palavras. Leia na NVI mesmo, leia numa linguagem mais recente, para você ver como ele descreve com clareza aquilo que Jesus fez por nós. Então, o que nós aprendemos neste salmo? Quais são as lições que nós tiramos ao lermos este salmo? E aqui eu queria me deter só um pouquinho mais. Em primeiro lugar, nós podemos ver por meio desse salmo a exatidão das profecias messiânicas, confirmando que Jesus é o cumprimento das Escrituras, confirmando que Jesus cumpriu cabalmente aquilo que estava previsto para ser feito por meio dele. Aqueles que criticam que Jesus se adequou às profecias, eles ignoram, por exemplo, o fato de que Jesus não tinha domínio sobre o que os outros faziam. Por exemplo, se Jesus tivesse escolhido falar exatamente as palavras que estão lá no Salmo 22, mas foi Jesus que escolheu que os soldados iam repartir as suas vestes? Que os soldados iam sortear a sua túnica? Não. Jesus escolheu ser crucificado entre dois ladrões, como está lá no profeta Isaías, dizendo que ele foi contado entre os malfeitores? Não. Então, as profecias acerca de Jesus, elas não são profecias que ele pudesse cumprir. São mais de 600 profecias exatas, assim, bem específicas a respeito dele. A grande maioria delas estão fora do controle da pessoa de Jesus. Elas aconteceram de forma que ele não tinha controle sobre elas. Isaías disse que ele nasceria de uma virgem. Como era que ele escolhia como ia nascer? A gente não escolhe nem quem são nossos pais, quanto mais quem é que vai, né? Como é que vai acontecer o nosso nascimento. Então todas as profecias da Bíblia se cumpriram cabalmente na pessoa de Jesus, porque foram profecias dadas por Deus e fazia parte de um plano exato, preciso, né? Um plano perfeito para a minha e a sua salvação. E isso nos traz alegria, queridos. Saber que Deus se preocupou conosco. Não, eu não gosto de usar a palavra preocupar, né? Que Deus se importou conosco, que Ele se importa conosco, que por mais que nós sejamos pequenos, insignificantes aos olhos do mundo, ou até mesmo aos nossos próprios olhos, Deus considera que somos importantes para Ele, a ponto de ter um plano eterno para resgatar a mim e a você da condenação eterna. E eu acho lindo quando Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele ora, e no capítulo 14, quando ele fala que vai preparar lugar, que ele diz que tem um interesse especial de que nós estejamos com ele. Eu acho muito maravilhoso isso, quando ele diz: Pai, eu quero que eles estejam comigo,
para que vejam a minha glória. E quando ele diz, eu quero que eles estejam comigo para que vejam a minha glória, não é porque Jesus quer se exibir para a gente, é porque se nós estivermos vendo a glória de Jesus, nós estaremos na felicidade perfeita, no lugar exato onde nós podemos verdadeiramente ser felizes. E ele fala no capítulo 14, ele diz assim, porque eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Que coisa maravilhosa. E para isso Deus tinha um plano, traçado desde a eternidade, e que Jesus executou ponto a ponto, cabalmente, tudo o que estava planejado para que a nossa redenção acontecesse, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos salvos, e Jesus assumindo ali o nosso lugar. Ao entendermos que as profecias estão se cumprindo aqui na pessoa de Jesus, isso fortalece a nossa fé e a nossa confiança na palavra de Deus. Esse é um dos livros mais atacados de todos os tempos. Apesar de que, se nós formos pensar em termos de bibliografia e história, esse é o livro mais comprovado que existe. Os textos mais próximos dos originais que nós temos hoje, de qualquer livro no mundo, são os textos da Bíblia. Essa semana mesmo eu vi um vídeo sobre um achado de uma pedra, de uma construção em que o nome de Israel é citado, e essa pedra ela é de um período assírio, se não me engano, e lá tem o nome de Israel. E quando fala dos outros reinos, usa a expressão cidade-estado, que é a maneira como se referia àqueles reinos daquelas épocas. Eram cidades-estado, era cidade que eram reinos. E quando fala de Israel, fala de tribos, não fala de cidade-estado. E a data daquela pedra, os arqueólogos dataram exatamente no período do livro dos Juízes, quando a Bíblia várias vezes no livro dos Juízes dizia assim, e nessa época Israel não tinha reis, e cada um fazia o que bem dava na telha, o que bem entendiam. Aí, ou seja, o último achado arqueológico recente que eu vi falar, que eu vi notícia, comprova a exatidão do livro dos Juízes. Então assim, cada vez mais a arqueologia e a história comprovam a autenticidade da Bíblia. Mas a Bíblia o tempo inteiro, ela é atacada, a sua veracidade posta em dúvida. E às vezes nós estamos hoje vivendo uma geração que nem lê a Bíblia, que nem ouve falar da Bíblia, que quando ouve falar, muitas vezes é um vídeo que viraliza por aí, que é uma pessoa falando abobrinha, e aí a gente não tem noção da seriedade, da autenticidade, do valor que esse livro tem. Porque mesmo que a Bíblia não tivesse valor como livro religioso, a Bíblia teria um valor extremo como um livro histórico, como um livro literário, por causa da sua precisão, da exatidão daquilo que ela descreve, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista geográfico. Teve um estudioso, um arqueólogo inclusive, há uns anos atrás, que ele tentou provar que o Novo Testamento estava errado, e começou a pesquisar justamente para isso, para provar que o Novo Testamento tinha erros históricos e erros geográficos. E à medida que ele pesquisava, ele foi comprovando o quanto a Bíblia era exata, que ele mudou de ideia. Ele agora usava a Bíblia para saber onde procurar as coisas arqueológicas que ele tinha que procurar, porque ele sabia que tinha que estar ali, porque a Bíblia dizia que estava. E aí ele já começou a ver a Bíblia de forma contrária, como a garantia de que as coisas eram como estava sendo dita. Maravilha, né? Então, quando nós confiamos e vemos a palavra de Deus se cumprindo, aumenta a nossa fé na palavra de Deus e a confiança de que ela realmente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 24, 44, Jesus falando, ele diz assim: se estas palavras que eu lhes falei, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus está falando aqui para aquelas pessoas lá, para aqueles dois discípulos que estão indo a caminho de Emaús.
E Jesus explica, né, as escrituras, tudinho, os detalhes, como é que foi, por que ele morreu e tal. E ele termina com essa frase aqui, dizendo: era necessário que tudo isso acontecesse, que se cumprisse na minha vida tudo aquilo que estava previsto no Antigo Testamento. Quando Jesus usa essas três expressões, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ele está usando uma expressão justamente para abranger todo o Antigo Testamento. Que na forma como era organizada naquela época, ele era organizado em 3 blocos, vamos dizer assim: a lei, que era a Torá, os profetas, que eram os livros históricos dos profetas, e os salmos, que eram os livros poéticos. Então Jesus diz assim: era necessário que tudo acontecesse dessa forma, para que se cumprisse o que está nas Escrituras. Então nós vemos aqui as Escrituras se cumprindo na vida de Jesus. Quando lemos esse salmo também, e meditamos no sofrimento de Jesus, nós podemos compreender a grandeza do seu sacrifício por nós. Porque, queridos, muitas vezes a gente anda relativizando quem é Jesus. Às vezes até relativizando o seu sacrifício na cruz, ou não compreendendo a natureza e a grandeza do seu sacrifício. É uma coisa que até foi mencionado no estudo dessa semana. Que tem gente por aí que deveria conhecer muito bem as Escrituras, porque é líder de religiões cristãs, dizendo que não sabe por que Cristo veio ao mundo para morrer, não sabe por que Cristo veio aqui. E essas pessoas muitas vezes dizem assim: se ele vier de novo, se ele vier outra vez, morre de novo, vão matar ele de novo. Mas não entendem que quando Jesus vier agora, não vem mais para morrer, ele vem para assumir o reino. Então a falta desse conhecimento da Bíblia leva as pessoas a falar essas abobrinhas. Então, meditar no sofrimento de Cristo, entender a grandeza do seu sacrifício, aquilo que ele fez para nos reconciliar com Deus, entender que aquele abandono que ele passou ali era nosso, que aquela dor era minha, que aquela condenação era minha, me faz entender e valorizar o que ele fez por mim, para que a gente não banalize o sangue de Jesus. As pessoas usam hoje em dia o sangue de Jesus como uma expressão corriqueira. O sangue de Jesus tem poder, às vezes, sem nenhuma reverência, sem nenhum sentido real naquilo que estão dizendo, apenas como uma frase da moda. Mas nós precisamos entender o alto preço da redenção que Jesus pagou por nós. Então, quando nós lemos esse salmo e meditamos nele, nós podemos também permitir que esse temor, essa reverência, essa valorização do que Jesus por nós venha ao nosso coração. A cruz revela a gravidade do nosso delito. A cruz revela a grandeza do amor de Deus. Mas também a cruz revela a severidade da justiça de Deus. Às vezes as pessoas hoje estão falando de Deus apenas que Deus é amoroso, que Jesus é bonzinho, que Jesus é o nosso amiguinho, e nós esquecemos quem Ele é. E às vezes estamos banalizando o pecado, banalizando a vida cristã, ao nosso relacionamento com Deus, levando de qualquer forma, de qualquer jeito, porque não entendemos a severidade do castigo do pecado. E se nós nos afastamos de Cristo, se nós, por causa da nossa atitude de rejeitar a Cristo, nós rejeitarmos a justiça de Cristo na cruz por nós, a condenação é severa. Porque Ele morreu na cruz para aqueles que o recebem, para aqueles que o aceitam, para aqueles que tomam posse do seu sacrifício por nós. E muitas vezes nós estamos negando a Cristo na maneira de ser, na maneira de viver, na maneira de falar. Nós precisamos levar a sério o que Cristo fez por nós. Entender que a cruz mostra a severidade do castigo para o pecado, ao mesmo tempo que revela o amor de Deus por nós, o amor que Jesus teve por nós, o amor que Ele teve em assumir o nosso lugar, porque Ele não tinha pecado. Quem o matou na cruz fomos eu e você, por causa dos nossos pecados. Então, pensar em Deus e falar de Deus apenas do seu amor, sem entender a sua justiça, não leva em consideração quem realmente Deus é e a seriedade do nosso pecado. Então nós precisamos entender
que dependemos de Jesus, que precisamos estar vinculados a Ele pelo seu sacrifício na cruz, tomar posse do que Ele fez por nós, porque só tomando posse da justiça de Deus em Cristo Jesus na nossa vida, é que nós somos justificados do pecado. O pecado, ele sempre vai ser condenado. Ou ele foi condenado por Deus em Jesus na cruz, ou ele será condenado na vida daqueles que o rejeitam no inferno. Então, nós precisamos do sacrifício de Jesus na nossa vida. Nós precisamos da justiça de Jesus na nossa vida. E aí, Paulo vai dizer lá em Romanos 8, justificado, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Amém? Aleluia. Esse salmo também nos encoraja a manter uma atitude de louvor, mesmo em meio às tribulações. Nós vemos que o salmista, mesmo ele mostrando esses momentos de angústia, de aflição, ele é capaz de passar, de transitar da murmuração, da luta, do clamor, para a adoração, para o louvor. Nós podemos e devemos ter um coração contrito com Deus e termos a segurança em Deus para sermos capazes de adorá-lo e louvá-lo, mesmo em meio às lutas e mesmo em meio às tribulações. Tem um hino na nossa harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, quando nós temos um coração voltado para Deus, nós somos capazes de adorá-lo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações. Talvez até sejam os momentos em que nós mais nos aproximamos de Deus. Porque quando tudo está muito bem, às vezes a gente esquece um pouquinho, né? A gente começa a pensar mais na diversão, em aproveitar as coisas, e às vezes até esquece um pouco de orar. Às vezes as lutas são formas pedagógicas de Deus nos chamar de novo para perto dEle. E a gente precisa fazer com que esses momentos de luta se transformem na nossa vida em momentos de adoração e de louvor a Deus. Então a confiança em Deus, ela vem da convicção que nós temos de que todas as coisas, juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo as lutas, mesmo as dificuldades, aquilo que para nós é uma porta fechada, muitas vezes é Deus agindo para nos conduzir para o ponto em que Ele quer que nós estejamos. E as coisas estarão contribuindo para o bem de cada um de nós que tememos a Deus. Não só no ponto de vista da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, mas principalmente para que a nossa vida seja moldada segundo o propósito de Deus para ela, que é de nos tornarmos parecidos com Jesus, de nos fazermos a imagem do seu Filho Jesus, que é justamente o que diz o versículo seguinte, o verso 8, 29 de Romanos. Então, e entendermos ali o versículo final, o texto final do capítulo 22, ele transita também da adoração individual para a adoração coletiva. Entendemos que nós fomos chamados à adoração comunitária, que nós não fomos chamados para ter uma vida independente e isolada. Nós somos chamados para adorar a Deus na congregação. E o salmista diz nesse salmo, e esse versículo é aplicado a Jesus, que ele quer reunir os seus irmãos, que ele quer reunir os irmãos em uma grande congregação. Então nós somos chamados a nos reunir em congregação, a nos reunir como povo de Deus para adorar a Deus. Nós podemos adorá-lo no nosso particular, devemos adorá-lo no meio das lutas, devemos adorá-lo no nosso dia a dia, mas nós devemos buscar a Deus, adorar a Deus em comunidade, juntos na comunidade, na comunhão dos irmãos. E aí Hebreus fala sobre isso no capítulo 10 de Hebreus, verso 24, se não me engano, 24, 25, ele diz assim: nós não devemos nos afastar da congregação, como é costume de alguns, e como tem alguns se acostumando a isso hoje em dia, né? Os desigrejados aumentam cada dia, mas não devemos nos afastar da comunhão, como fazem alguns, mas entendemos que se aproxima o dia, ou seja, a vinda do Senhor se aproxima, e nós devemos estimularmos uns aos outros, reunirmos-nos para estimularmos uns aos outros, apoiarmos uns aos outros, ajudarmos a carregar uns aos outros, para que
nós possamos fortalecer aqueles que estão fracos, para que nós possamos nos fortalecer também quando estamos fracos, porque às vezes um está com o pé quebrado, o outro está com a mão, e a gente ajuda um ao outro, né? Às vezes um está meio, a vista está fraca, a gente ajuda, porque as nossas pernas estão fortes e a vista está boa. Então assim, a gente precisa nos estimularmos a estarmos juntos, crescendo na graça do Senhor, porque nós precisamos disso, queridos. Sozinhos a gente tem dificuldade para caminhar, a gente esfria, a gente enfraquece, mas nós somos chamados a adorar a Deus também na comunidade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Você possa ler esse salmo mais uma vez em sua casa e meditar nele, aprender mais, e que o Espírito Santo fale aos seus corações e possa nos edificar cada dia mais na sua palavra. Amém?